dia, graça e paz, querido irmão, amigo. Vamos ler a palavra de Deus no texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O mandamento de hoje é: ensinem-se uns aos outros, ou instruí-vos uns aos outros. Aqui, o que Paulo está descrevendo aos Colossenses é que deveria haver essa instrução mútua na igreja. Um irmão instruindo o outro, um irmão ensinando o outro, expondo a verdade bíblica, seja de forma formal, né, como a gente tem nas reuniões, nos cultos, momento que você tem um estudo bíblico, em que você tem a escola bíblica, tem a pregação, tem o ensino ali de forma formal ou de forma informal, podendo ser através de um acontecimento, de um exemplo, de alguma da sua própria vida, né, do seu viver diário. De alguma maneira a gente está instruindo ao outro acerca das coisas de Deus, né? Devemos instruir visando saber para ser e fazer. Então a pessoa precisa conhecer para que ela possa ser, para que ela possa fazer. O próprio Jesus disse isso certa vez, quando ele falando para algumas pessoas que estavam perguntando algo que estava totalmente fora daquilo que a palavra de Deus ensina. E aí Jesus falou o seguinte: vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a vivência deles, né, aquilo que eles viviam na prática, estava errado, porque eles não conheciam verdadeiramente as Escrituras e nem o poder de Deus, aquilo que Deus pode realizar. Então, nós precisamos aprender a nos instruir, né? A nos instruir uns aos outros, aprender com o nosso irmão, ensinar o nosso irmão. Esse mandamento produz o desejo de buscar a semelhança com Jesus, nos habilita a fazer mais por Jesus, porque aprendendo, sendo instruído, nós podemos fazer mais por Jesus, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse que nós deveríamos pregar o Evangelho em todo lugar, fazer discípulos de todas as nações, e ao fazer discípulos deveriam ensinar aos discípulos aquilo que ele nos ensinou. Em Mateus 28 ele vai falar isso, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então Jesus nos manda também ensinar aqueles que creem, aqueles que se tornam discípulos. Nós temos um exemplo interessante na Bíblia, está lá no livro de Atos, capítulo 18, o exemplo, o próprio Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele pregava e as igrejas iam sendo formadas em várias cidades, e as viagens missionárias mostram que Paulo voltava naquelas cidades, ali ensinando, ali vendo como é que aqueles irmãos estavam, o crescimento espiritual daqueles irmãos. Então ele sempre estava ali buscando ensinar. E tem um exemplo aqui, que está em Atos 18, 24 a 26, que eu vou ler para vocês, que diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então, fala aqui de Apolo, que conhecia Jesus, que conhecia a palavra, que pregava com ousadia, pregava aquilo realmente que estava nas Escrituras, aquilo que conhecia acerca de Jesus e era verdadeiro, ele pregava a palavra. Mas ele precisava de mais instrução. E diz aqui que Áquila e Priscila então o chamaram, convidaram até a sua casa e lá explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Como se faz necessário essa instrução mútua,
Apolo encontrou Áquila e Priscila, que fizeram isso com ele, o ensinaram, o capacitaram melhor a estar pregando, a estar ensinando, a estar vivendo o Evangelho. A palavra instruir, ela fala de ensino. E é claro que para que eu possa instruir outro, eu preciso também ser instruído. Eu preciso conhecer, aprender, para que eu possa também ensinar para o outro. Ninguém pode dar aquilo que não tem. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala sobre isso, ele diz para que Timóteo ensine a outros, a homens fiéis, aquilo que ele aprendeu, ele passe à frente para outros. Então nós precisamos primeiramente conhecer. Então você precisa estudar as Escrituras, você precisa se esforçar no ensino, aprender, conhecer aquilo que Deus tem, se aprimorar. Você não pode viver como uma criança, sempre só tomando leite. A carta aos Hebreus, ele fala sobre isso, ele diz: vocês deveriam ser mestres, mas continuam ainda tomando leite, porque não crescem na fé. Então, nós precisamos crescer, nós precisamos aprender, buscar conhecer, aprender, para poder instruir outros. Nós precisamos também, é claro, ter esse desejo de passar à frente tudo aquilo que nós aprendemos. Nós não podemos guardar para nós, nós não podemos achar que nós sabemos e não precisamos passar para o outro. Então, nós precisamos também ter esse desejo. Quando eu aprendo, essa instrução, ela passa a ser não só de forma formal, mas de forma informal também. Isso é muito importante. Jesus mesmo, quantas vezes Jesus ensinou de forma tão informal? Às vezes, no momento de uma situação, de um milagre que ele realizava, de uma pergunta que lhe era feita, Jesus aproveitava aquela oportunidade para ensinar algo da palavra, algo de Deus para aquelas pessoas. Então ele usou, seja nos milagres, seja na multiplicação de pães, peixes, seja no milagre de curas que ele realizou, acalmando a tempestade, seja quando alguém vinha perguntar alguma coisa acerca de uma situação da vida, Jesus sempre tinha um ensino, uma palavra. E quantas vezes ele usou até mesmo coisas do dia a dia, com as suas parábolas, falando sobre plantação, falando sobre o cuidado com ovelhas, falando sobre questões do dia a dia. Jesus ia e instruía e ensinava o povo. Então, meu querido irmão, nós precisamos nos instruir uns aos outros. Então, que você possa buscar primeiramente conhecer mais, e aquilo que você sabe da palavra, você possa passar à frente, você possa ensinar a outro, você possa passar para o outro. Que Deus nos ajude, porque a instrução mútua é algo abençoador para a edificação, para o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, que possamos nos instruir uns aos outros com toda a sabedoria, como diz lá em Colossenses, com a sabedoria. Peça a Deus essa sabedoria, peça a Deus esse conhecimento, peça a Deus esse discernimento, para que Deus te ajude, para que você possa instruir, seja de forma formal, seja de forma informal, mas que nós possamos ser pessoas usadas por Deus para levar o ensino, a palavra a outras pessoas também. Que Deus te abençoe, que Ele nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que se renovaram. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos concede mais um dia que podemos passar na presença do Senhor. Ó Deus, dá-nos graça para viver esse dia, ó Deus, para vencer qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, para, ó Deus, o Senhor possa estar abençoando cada um que nos ouve, cada um que ora nesse momento, ó Pai. Cada um que o Senhor sabe as necessidades, talvez dificuldades, aflições estejam no coração, na vida dos teus servos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha dar solução, que o Senhor venha, ó Deus, ajudar a cada um. Ó Deus, ajuda-nos também, ó Deus, a sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Capacita-nos, ó Deus, fala conosco, nos ensina a tua palavra e que possamos também instruir outros, discipular. Como é importante isso, para que não haja, ó Deus,
crentes imaturos, para que não haja pessoas que ainda vivem como nenéns espirituais, mas para que haja crescimento, maturidade, ó Pai. Ajuda-nos e que nós mesmos possamos também querer ser instruídos, querer crescer, querer aprender. Ó Pai, assim abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, ó Pai. Pai querido, também continuamos orando, clamando a Ti pelo nosso Brasil, pela nossa cidade. Ó Pai, dá-nos livramento, ó Deus, de todo esse mal que assola o povo, que tem dificultado tanto, ó Deus, situações tão difíceis, muitas vezes desemprego, muitas vezes, ó Deus, a enfermidade que está na sua casa. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha dar solução, que o Senhor venha dar livramento, ó Deus. E que, ó Deus, principalmente temos pedido ao Senhor que o Senhor venha salvar, ó Deus, a nossa nação, que o Senhor venha, ó Deus, transformar, ó Deus, o povo brasileiro, que possa vir a se render ao Senhor como o único Senhor, a Jesus como único Senhor e Salvador, ó Pai. Pai querido, realiza essa obra e ajuda-nos, ó Deus, como igreja, que a tua igreja seja instrumento do Senhor para a transformação nesse tempo, ó Pai. Pai, nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas orações que o Senhor tem nos atendido, ó Pai. Nós cremos, e o Senhor é Deus vivo, Deus todo-poderoso, mas é Deus também que se importa conosco, e nós cremos no Senhor, o único Deus verdadeiro, o único Deus que nos ama, cuida de nós, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.